Bom dia, dando início a mais uma das nossas lives, debates, palestras, iniciando a segunda-feira com chave de ouro, com a presença do nosso estimado amigo, Dr. Sandro Avelar. Vamos aguardar a sua entrada. Já aproveito para saudar o nosso grande amigo Anderson, Ítalo, que já entram aí e nos acompanham nessa manhã de segunda-feira, aguardando o nosso convidado da semana, Dr. Sandro Avelar. Lembrando aos senhores que o nosso ciclo de palestras ocorre todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 10 horas da manhã. E logo após, 5 minutinhos depois da nossa live, a gente já disponibiliza os vídeos no Instagram, no YouTube da editora Última Ratio, no nosso canal que a gente criou para que a gente possa, de certa forma, concentrar os vídeos para que as pessoas que não puderam acompanhar online, que eles possam assistir a posteriori. Como eu sempre tenho falado, o nosso ciclo de palestras, lives, está bastante concorrido, graças a Deus. Estamos com mais de 30 palestrantes confirmados. A gente tem palestra até para depois de setembro. A princípio seria uma palestra por semana, nós já estamos com 3, né? E tem semana que provavelmente vamos ter 4, né? Dr. Sandro Avelar aqui já nos chamou. Para que ele possa seja muito bem-vindo, Dr. Sandro Avelar. Bom dia, meu amigo Luciano. Bom dia para você que está aí no Brasil. Para nós aqui em Londres já é boa tarde, viu? Prazer. Terras londrinas. Oi, Luciano. Em terras londrinas. Sim, em terras londrinas, com um fuso horário de 4 horas de diferença. Mas, olha, é um prazer, viu, poder estar contigo, conversando um pouco a respeito de segurança pública, a respeito de polícia e política, né? Como você colocou muito bem, uma relação controversa, né? E quero te dizer, Luciano, que fiquei honrado com o seu convite. Até sexta-feira, eu não tinha Instagram. Criei Instagram acreditando no seu projeto e acreditando que realmente é uma bela iniciativa para nos dar a oportunidade de discutir, né? Conversar a respeito de coisas importantes para a polícia, importantes para a política, importantes para o país, né? Então, foi uma honra o fato de eu ter recebido esse convite, e em razão disso, criei o Instagram, criei uma conta na sexta-feira para poder estar contigo hoje. Muito bom. É importante dizer que o senhor está em terras londrinas, mas a serviço da nação brasileira, né? Como sempre, um novo fronte de batalha, numa representação importantíssima para o Estado brasileiro. Já aproveito a oportunidade. Eu creio que a maioria já conhece o nosso doutor Sandro Avelar, mas é importante a gente relembrar, né, que um breve currículo do nosso querido amigo. O doutor Sandro, ele é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, delegado de Polícia Federal, tem mais de 20 anos, né, de carreira. Ele já exerceu cargos importantíssimos, tanto na Polícia Federal, né, como diretor do Sistema Penitenciário Federal, do Ministério da Justiça, foi também professor de Direitos Humanos da Academia Nacional de Polícia Federal, presidente da Fundação da Polícia Federal por 2 mandatos, né? E presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, quer dizer, por 2 mandatos na associação, né? Uma vez só como presidente da Fundação da Polícia Federal. E também exerceu a função
de diretor executivo da Polícia Federal. Para quem não sabe, é a função número 2 da nossa respeitada Polícia Federal. E também foi o nosso secretário de Segurança Pública, né? Nos honrou com esse cargo. E então tem uma experiência alargada na segurança pública, sempre caminhando para a par no cenário político. E aí é interessante quando a gente orquestrou, né, essa temática, né, decidimos falar sobre política e polícia, uma relação controversa, às vezes conturbada, mas não desnecessária. E o doutor Sandro Avelar, com essa sua experiência, né, trafegando tanto em sede de poder público federal, como também distrital, então tem um conhecimento fantástico que vai poder alargar o debate sobre essa questão, que é uma questão complexa, né, mas muito necessária, e que às vezes a gente joga para debaixo do tapete esse debate, não conversamos sobre ele, mas é importantíssimo. Ainda mais em tempos atuais, em que se discute muito, se critica muito, às vezes de forma distorcida, orientada por um discurso ideológico perverso, no sentido de que algumas atuações da polícia seriam ações de governo e não ações de Estado, como deve ser. Então, essa manhã a gente vai poder, nessa 1 hora, é curto, o tempo é curto, mas a gente vai tentar debater, conversar, refletir sobre essa questão. E não há ninguém melhor do que o nosso doutor Sandro Avelar para que possa aclarar o debate sobre uma matéria tão importante. Isso fica a cargo das palavras carinhosas do amigo. Acho que há outros bem melhores do que eu. Inclusive, você está de parabéns pelo rol de pessoas que vêm participando, né, das suas lives. São pessoas realmente muito qualificadas, de forma que eu fiquei realmente feliz e honrado com o seu convite para poder me juntar e participar do seu programa. Agradeço. Nós é que ficamos honrados e ficamos felizes também da criação do vosso Instagram. Inclusive, nós estávamos conversando sobre isso, né? Em tempos desse novo normal, né? E eu sempre falei, doutor Sandro, o senhor tem muitos amigos aqui no Distrito Federal, que às vezes quer acompanhar, né? E é interessante essa comunicação com as pessoas que de fato têm um respeito pelo vosso trabalho, né? E que ficam com saudade do amigo, né? Então o Instagram ele rompe essas barreiras. E é interessante como, através do Instagram, da criação, a gente teve a oportunidade de rever, de conversar, né? De colocar o papo em dia. E que, coroando com essa manhã de segunda-feira, em que eu tenho certeza que inúmeras pessoas que hoje que acompanharam o vosso trabalho, que acompanham de certa forma, e estão felizes em poder ouvi-lo, né? E que o senhor possa nos brindar com outras lives, né? Organizar algumas lives para que a gente possa, de certa forma, matar a saudade do nobre amigo. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Estou aqui à disposição. Viu? Hoje, Luciano, eu já me vejo assim numa condição diferente do que eu me vi há pouco tempo atrás. Né? Eu acho que a gente tem que ter algumas vantagens de fazer 50 anos. Né? E hoje, uma das vantagens que eu vejo de ter feito 50 anos é poder narrar, né, fatos que eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto. A gente se torna assim, uma espécie de Forrest Gump. Né? Começamos a presenciar e vivenciar, muitas vezes, de maneira muito próxima, né, de momentos importantes do Distrito Federal, de momentos importantes do Brasil, né, e do mundo. Hoje, eu acho que todos nós que estamos sobre a superfície da Terra estamos testemunhando um momento, inclusive, muito duro para a humanidade, né, que é esse Covid-19, que é essa pandemia que eu acho que nenhum de nós jamais imaginou estar vivendo um momento como esse. E conforme você colocou muito bem naquela expressão que eu gostei muito, é o novo normal. A gente tem que se preparar para o novo normal, porque eu acho que o mundo não vai voltar a ser o que era, né? Ele vai voltar a ser o que era dentro das suas novas circunstâncias
e essas circunstâncias vão fazer com que nós tenhamos que nos adaptar a muitas coisas. E entre essas coisas, esse contato virtual, que eu tenho até me sentido realmente satisfeito, porque isso, de certa forma, dá uma agilidade. Né? Você vê, eu estou aqui em Londres, você está aí na nossa querida Brasília, e a gente está tendo essa oportunidade de ter esse bate-papo. Não, exatamente. As tecnologias elas estão aí para nossa. Inclusive, eu até peço desculpa para os colegas, eu estou meio fanho, né? Estou aqui em processo de recuperação de uma Covid-19. Ela tem altos e baixos, então tem uma hora que dá uma falta de ar, como aconteceu hoje, agora pela manhã, mas graças a Deus estou em amplo processo de recuperação. Os colegas que têm solicitado informações, só para informar, entendeu? Tirando uma faltinha de ar de vez em quando, uma fraqueza, mas faz parte desse novo normal. E a gente vai, e hoje as plataformas, né? Hoje a gente tem no GDF, o SEI, então a gente trabalha de casa. E vai tocando a vida, né? Vai tocando a vida e vai podendo, de certa forma, se utilizar dessas tecnologias para que a gente possa, de certa forma, continuar prestando serviço de segurança pública para a sociedade, né? E a gente percebe que o mundo não pode parar e as discussões também não. Então, assim, a gente teve esse ano, a gente que é acostumado a participar, a frequentar inúmeras palestras, seminários, workshops, e de uma hora para outra isso parou. E as lives, elas começaram de certa forma, a tentar preencher esse espaço, né, de discussão. E hoje estamos aqui, né, nessa manhã, debatendo e conversando. E é interessante, né, quando a gente fala sobre ciência policial e a necessidade de que esse debate, essa reflexão, essa discussão seja de fato ancorada na prática e ancorada na ciência. E a gente tem uma obra fantástica, né, daquela coleção EDUSP, né, da editora USP, patrocinada pelo Banco Ford, que lançaram uma série de livros, inclusive a maioria das bibliotecas de polícia do Brasil inteiro possuem, né, foi um trabalho brilhante, em que tem um desses livros que é intitulado justamente e trata dessa questão da política e da polícia. E eu me recordo, eu já li essa obra há muito tempo atrás, mas uma das questões essenciais desse livro menciona a dificuldade que é, em qualquer lugar do mundo, de se controlar politicamente uma polícia. Geralmente, as polícias tendem a ter uma autonomia. Inclusive, a gente já teve aqui no DF alguns problemas justamente dessa relação conturbada, né? Justamente por uma falta de compreensão daquilo que a doutrina já menciona no mundo inteiro, que é difícil controlar politicamente uma polícia. E é interessante, nós já conversamos sobre isso, e isso aí não é um pensamento meu, já tive a oportunidade de conversar com vários colegas policiais a respeito de que houve algo diferente na vossa gestão em virtude da relação extremamente positiva que houve entre mais especificamente a Polícia Militar, né, e a Secretaria de Segurança Pública, entre as forças de segurança, e obviamente nós não tivemos eventos conturbados. Então, isso obviamente demonstra uma maestria, né, do senhor no sentido de ter conduzido e de ter, no meu entender, né, de ser cônscio dessa dificuldade que é de controle, e não é só no DF, em qualquer lugar do mundo, como eu disse, e ter uma inteligência emocional, uma sabedoria de saber conduzir de uma maneira muito digna e respeitosa, e o resultado é justamente isso, né? A gente conversa com alguns colegas e percebe de que nós tivemos uma gestão muito interessante e que a gente sente saudades, né? Então, aproveitando esse gancho, eu gostaria, e eu não poderia perder essa oportunidade de tentar indagá-lo a respeito do segredo, ou seja, qual foi a máxima que o senhor utilizou para que, de certa forma, tivesse tido uma simpatia muito grande dos integrantes das forças policiais, em especial da Polícia Militar do Distrito Federal? Olha, Luciano, eu acho que eu sempre tive um respeito muito, muito grande pelas instituições e sempre respeitei muito as atribuições, as diferentes atribuições de cada instituição.
né? E procurei fazer com os comandantes de cada uma dessas instituições um relacionamento que desse a eles autonomia para poder trabalhar, né? Agora, dentro de um programa de governo, né? Aí a gente já entra no nosso tema de polícia e política, né? Porque, às vezes, eu acho que as pessoas, de maneira deturpada, acham que a polícia e a política não andam juntas, mas eu vejo isso de uma maneira equivocada. Eu me lembro que, antes de ser presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, por isso que eu te falo que a gente, depois de uma certa idade, a gente começa a contar casos, né, para ilustrar o que a gente pensa. Eu era ainda um delegado muito jovem e um superintendente da Polícia Federal do estado do Mato Grosso do Sul, naquela época, né, era um delegado antigo, muito respeitado, muito querido. Eu lembro dele dizer que a Polícia Federal só deveria entrar no Congresso Nacional se fosse para cumprir mandado de busca e apreensão ou mandado de prisão, mas, enfim, que essa deveria ser a relação da instituição Polícia Federal, né, com o Congresso, com a política de uma maneira geral. E naquela época, eu via as coisas de uma forma diferente, né? E eu, naquela oportunidade, eu arguí, olha, eu acho que a gente tem que conviver com a política, saber que é através da política que as coisas acontecem, né? Nós precisamos da política para poder crescer, a gente precisa da política para poder dar independência e condições de trabalho para as nossas instituições, né? A Polícia Federal não é diferente, né? E eu não acredito que, uma vez que a gente está se relacionando e mostrando os nossos interesses institucionais, né, isso vai comprometer a nossa atuação, a nossa isenção na nossa atividade fim, né, que é investigar, de fazer o trabalho de polícia, né? Então, naquela época, eu era um delegado novo, mas isso ajudou a construir, já naquela oportunidade, uma imagem perante os colegas que representava uma espécie de renovação, de mudança, e acabou que me levou a ser, por 2 vezes, presidente da Associação Nacional dos Delegados, conforme você falou, me ajudou a ser presidente da fundação e me ajudou a ser também presidente da federação, da FENADEPOL, né, num momento bastante posterior, e também do qual eu me orgulho, né? Então, de certa forma, essa experiência me ajudou na condição de secretário de Segurança Pública, porque eu entendia que é preciso ter esse respeito pelas instituições, pela opinião das instituições. É preciso reconhecer que os membros, os componentes daquelas instituições, né, têm amor à instituição a qual pertence, quer preservar as suas atribuições, quer crescer, quer melhorar, quer melhores condições de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, quer sentir orgulho do trabalho que é feito e dos resultados que são produzidos. Então, eu tentei muito trabalhar com isso daí. E, à época, você vai se lembrar, nós criamos no governo um programa chamado Ação pela Vida, né? O governador Agnello e eu estivemos pessoalmente lá em Pernambuco, né? À época, o governador era o governador Eduardo Campos, né? Nós tínhamos, como secretário de Segurança do Estado de Pernambuco, um grande amigo meu, delegado também bastante antigo, que era uma grande referência na polícia, que era o doutor Damásio. O doutor Damásio nos recebeu e despachou comigo essa parte técnica de como é que eles estavam desenvolvendo esse trabalho, né, que acabou, no Distrito Federal, se tornando o programa Ação pela Vida, né, e que dizia respeito a um trabalho onde as polícias e outras áreas de governo trabalhavam de maneira integrada, né? Então, quando nós voltamos para Brasília, nós criamos esse programa chamado Ação pela Vida, né? O governador Agnello presidia uma vez por mês reuniões que envolviam outras áreas de governo, como, por exemplo, a área de educação, né? Onde nós criamos um programa, depois de identificar aquelas escolas onde havia um índice mais acentuado de violência, né? Nós criamos um programa chamado Muita Calma nessa escola, né? Fizemos um trabalho bem interessante de identificar, de plotar aqueles pontos onde os índices de criminalidade estavam muito altos e que, coincidentemente ou não,
né, havia falhas na iluminação daquele local. Né? Então, junto à SEB, nós criamos um programa chamado Segurança com Energia. Né? Ou seja, sempre a Secretaria de Segurança Pública tentando trabalhar com outras áreas de governo, porque é isso que eu acredito. Você não consegue fazer segurança pública dependendo só das forças de segurança. Né? E a gente viu que a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o DETRAN, passaram a se entusiasmar com esse programa. E passaram a se entusiasmar porque no começo não existia muito entusiasmo. Existia uma preocupação com o que seria feito daquelas ações pontuais de cada uma das corporações. Eu me lembro de uma passagem com o falecido Coronel Matias, que me marcou muito. Né? O Coronel Matias, numa das nossas reuniões do Ação pela Vida, porque eu tinha, como secretário de Segurança, reuniões semanais com os dirigentes das AISPs, que era um coronel da PM, um delegado da Polícia Civil, um coronel do Corpo de Bombeiros e um representante do DETRAN, né? Onde a gente via cada área integrada de segurança pública, né? A área norte, a área central de Brasília, a área leste, enfim. Né? Eram 4 áreas separadas e a gente via ali, analisava os dados, se os dados estavam melhorando ou se estavam piorando. Né? E lembro que numa das nossas primeiras reuniões, o Coronel Matias, ele levantou um ponto com um tom um pouco crítico, dizendo o seguinte: aí os projetos da Polícia Militar, o que nós vamos fazer, né, com os projetos da Polícia Militar? Eu falei, Coronel Matias, os projetos da Polícia Militar passam a integrar, né, esse programa, o programa Ação pela Vida. Né? Passam a ser ações desse programa e nós vamos levar adiante os projetos da Polícia Militar, obviamente tentando fazer com que a gente tenha uma visão geral da coisa, né? Uma visão onde a gente possa fazer com que esses projetos também possam contar com o apoio, né, de outras instituições, inclusive dos CONSEGs, né? Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública, que também tinham uma participação muito importante nisso daí. E o interessante foi que eu pude, então, testemunhar a mudança de atitude das corporações a partir da mudança que, para mim, ficou simbolizada na pessoa. Né? Para mim, foi um símbolo a pessoa do Coronel Matias, porque ele deixou de ser, naquele primeiro momento, um crítico, para se tornar um grande aliado da implementação dessa política de área integrada de segurança pública, que resultou em excelentes resultados, né? Resultou na queda dos números já naquela época, e queda dos números que vem numa sequência de bons resultados. Né? Quero, inclusive, fazer um elogio, né, à atual Secretaria de Segurança Pública, ao atual secretário de Segurança Pública e aos comandantes, né, da Polícia Militar, né, chefes da Polícia Civil, bombeiros, DETRAN, né, que tem conseguido apresentar números cada vez melhores. Isso daí é uma coisa que a gente tem que respeitar, tem que reconhecer, porque nós sabemos das dificuldades. Né? Nós sabemos que isso não é algo fácil de se fazer. Então, eu acho que me alonguei um pouco na resposta, mas era preciso te dizer que essa boa relação com as corporações, né, surgiu, né, desse respeito recíproco, né, porque eu respeitava muitas instituições, as instituições também me respeitavam muito e nós acreditávamos que juntos poderíamos produzir bons resultados e foi realmente o que a gente produziu naquela oportunidade. Perfeito, doutor Sandro, perfeito. E olha que interessante, né? O senhor falou do Ação pela Vida, eu tive a oportunidade de estudar, né, o programa, eu tive a oportunidade de compulsar toda a legislação distrital à época que foi criada, fantástico, muito interessante. E o caminhar é esse, o caminhar é de uma sistematização, um olhar sistêmico, né, no campo da segurança pública, envolvendo todos os atores, os partícipes, né? Porque a gente sabe que não é só com polícia que a gente vai resolver o problema. E quando o senhor falou de forma muito eloquente e de forma detalhada dos segredos de sucesso, a gente pode observar que, de certa forma, o segredo tenha sido também a questão, também não, acho que necessariamente o emprego
da ciência policial, né? Quando a gente começa a ter um norte, quando a gente começa a basear a análise do trabalho das polícias por intermédio de uma análise criminal adequada, quando a gente começa a analisar os hotspots, o trânsito da criminalidade nas satélites, quando a gente começa a buscar a responsabilização no bom sentido da palavra, no sentido de trazer autoridade para se responsabilizar pelos números apresentados e, a partir daí, tentar melhorar esses números. É lógico que a gente não pode basear uma segurança pública somente em estatística, mas os números são reveladores. Então, quando a gente tem os números a nosso favor, a autoridade, no caso o secretário de Segurança Pública, no caso o governador, ele apresenta os números e convence o agente público de que é necessária uma mudança e, ao mesmo tempo, já indica um caminho. Olha, talvez tenhamos um problema aqui, vamos tentar resolver. Então, há uma orientação. Então, o grande problema é que, às vezes, os órgãos de segurança, os diversos órgãos de segurança pública, de fato, ficam perdidos nessa necessidade de uma colaboração efetiva entre todos os partícipes do sistema de justiça criminal, né? Então, é interessante quando o senhor falou de forma muito inteligente essa questão de como a Ação pela Vida ele pôde promover essa relação amistosa, né, entre as forças de segurança pública. Então, é muito interessante a gente entender que é importante nós nos debruçarmos sobre os números, sobre a estatística, verificar o que está acontecendo. E aí, de fato, né, o senhor trouxe a questão dos números, que de fato tem diminuído consideravelmente. A gente tem alguns números que de fato demonstram uma certa melhoria no campo da segurança pública. Infelizmente, existem outros, como eu já mencionei aqui no nosso ciclo de lives, com relação à questão do feminicídio e a violência doméstica, que tem se elevado. Isso não é só aqui no DF, no Brasil inteiro e no mundo, ainda mais agora com a pandemia. Então, é importante as forças de segurança pública estarem atentos a esse crescimento, às vezes um pouco acelerado, de determinados índices criminais, e o caminho é esse, é a ciência policial, né? E aí, doutor Sandro, eu também não poderia deixar passar desapercebido a vossa experiência à frente das associações, da fundação, né? E justamente por um caminhar muito interessante de defesa institucional, um caminhar muito interessante na defesa da Polícia Federal, dos seus integrantes, né, nessa representatividade. E a gente sabe que ela é uma representatividade dolorosa, em que você, às vezes, paga com o próprio sacrifício de ter que conciliar suas atividades rotineiras, né, as suas atividades normais como servidor público e também a atividade de representação política de seus colegas, né, de farda, dos seus companheiros de profissão. E, além disso, o senhor, obviamente, teve que comprar boas brigas, né, no bom sentido da palavra, visando representar a categoria. E o preço que se paga é muito alto na carreira, o preço que se paga é muito alto para a família, né? Então, eu já aproveito aqui e parabenizo o senhor por esse trabalho, assim como vários colegas nós temos nas nossas instituições policiais que se devotam em prol do interesse coletivo e pagam um preço alto por isso. E a respeito disso, eu gostaria também de ouvir uma fala do senhor nesse sentido, porque a gente fala muito aqui a respeito da necessidade de um reconhecimento da sociedade em relação ao trabalho do policial. Um reconhecimento do Estado, das nossas instituições. A gente percebe no caso da Polícia Federal, não se fala muito, mas um dos maiores índices de autoextermínio por parte de policiais a gente tem na Polícia Federal, em virtude dos policiais estarem em constante movimentação, né, longe de suas famílias. E alguém precisa defender o nosso polícia, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, não é uma figura tão cara da sociedade, é muito criticada. A gente, obviamente, a Polícia Federal ocupa um lugar à parte, porque a gente sabe como os senhores
fizeram e fazem parte da história de combate à corrupção brasileira. E o trabalho dos senhores, assim, a sociedade tem reconhecido de uma maneira muito adequada, mas, obviamente, não está isento de críticas, né? E também não está isento também de dificuldades no desenrolar de suas atividades. E nós vemos um trabalho brilhante, né, que as associações têm realizado nesse sentido. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão para que os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos acompanhando, possam ter um conhecimento, né, da vossa labuta nesse sentido. Luciano, eu tenho um respeito imenso pelas entidades de classe. Eu tenho uma admiração profunda e sincera pelas entidades de classe, pelo esforço dos nossos representantes classistas, né? Acredito muito na boa-fé dessas pessoas, acredito que elas querem efetivamente buscar o crescimento justo das corporações que elas representam, né? Muitas vezes com um esforço árduo demais, muito árduo, né? Recentemente, o atual presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, um colega amigo, doutor Paiva, ele citou num grupo nosso de delegados uma fala que eu fazia, eu dizia para ele, né, nas nossas conversas, enfim, não publicamente, mas eu dizia: Paiva, atividade de representante de classe, ela é terrível, o desgaste é muito grande. Vou te contar um caso. Eu, nos meus últimos anos de presidente da Associação dos Delegados, da DPF, eu comecei a ter problemas de coluna frequentemente, né? Eu estava aqui conversando contigo, Luciano, igual eu estou aqui agora, e daqui a pouco travava a minha coluna e eu tinha que sair de onde eu estivesse, sabe, muitas vezes carregado, para ir tomar coquetel de analgésico, de relaxante muscular, né, de anti-inflamatório, para poder destravar a coluna. E isso como presidente de entidade de classe, né? Quando eu terminei meu mandato, eu virei a convite do então ministro da Justiça, né, Luiz Paulo Barreto. Eu me tornei diretor do Sistema Penitenciário Federal, do DEPEN, né? Na sequência, né, me tornei secretário de Segurança Pública, né? Com muita honra, fui presidente da Comportos, depois diretor executivo da Polícia, né? E nunca mais tive problema de coluna, né? Então, a conclusão que eu cheguei é que, às vezes, carregar o fardo de representar a sua categoria, né, é muito mais pesado do que ter que se relacionar e tentar evitar fugas dos presídios federais, onde estão os presos mais perigosos do Brasil. Aqueles que fazem parte do crime organizado, que comandam muitas vezes dentro dos presídios, né, a criminalidade que está fora do presídio, né? Eu tive que lidar com as dificuldades de ser secretário de Segurança Pública, índices para combater a criminalidade, né, relação com as corporações, né? Depois, conforme falei, né, estive na Comporte, né, fui diretor executivo da Polícia Federal, mas não tive mais problemas de coluna depois que deixei a presidência da DPF. Então, é isso que você falou. É muito importante a gente reconhecer esse esforço, porque a instituição ela tem que entender que o colega representante de classe ele quer o bem da instituição. Eles não querem ir contra a instituição, muito pelo contrário, eles querem ser um instrumento de crescimento da instituição que eles representam e que muitas vezes dizem, brigam, né, de uma maneira que a instituição, até porque não pode, muitas vezes, confundir as duas missões. A missão do representante de classe é diferente da missão do diretor de uma instituição, mas elas se completam, elas podem caminhar na mesma trilha. E eu acho que assim tem que ser feito. Se você tiver um representante classista puxando a corda para um lado e um diretor daquela instituição puxando a corda para o outro lado, tem alguma coisa errada. Isso não é normal, né? O normal é eles somarem esforços
e dali colherem bons resultados. Então, esse respeito realmente existe e eu acredito que é muito importante para as nossas instituições reconhecerem isso. Né? Com relação... Não? Ah, sim. Pode continuar, doutor. Tá. Com relação à segurança pública, que você estava dizendo da necessidade da gente buscar esse trabalho integrado, né, com outras áreas. Eu falei sobre isso, você falou também. Eu queria fazer aqui uma observação também. Eu costumo dizer que a segurança pública, né, as forças tradicionais de segurança pública, né, Polícia Militar, Polícia Civil, né, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, né, enfim, o Corpo de Bombeiros, enfim, órgãos administrativos vinculados à área de segurança, né, eles dão o melhor de si, não tenho dúvida disso, né, mas eles sozinhos não conseguem combater a violência. Então, eu costumo usar uma metáfora que eu digo que as forças típicas da segurança pública são como uma barragem de água. Né? Você tem condições de, com os efetivos policiais, né, com as limitações que nós temos, limitações de pessoal, limitações de recursos, né, de estrutura material, né, com as limitações que nós temos, a gente consegue controlar um determinado volume de criminalidade, assim como uma barragem consegue controlar um determinado volume de água. Né? Se, assim como na época das chuvas, né, onde há as grandes inundações, né, você não houver condições de reduzir os danos ou a pressão que a água faz naquela barragem, ela acaba destruindo a barragem, acaba passando por cima. Né? A segurança pública ela tem que ser vista assim. As nossas forças de segurança conseguem represar um determinado volume de criminalidade. Mas se não houver um empenho das outras áreas do Estado, se não houver um empenho da área de educação, se não houver um empenho da área de infraestrutura, né? Se não houver um empenho na área de urbanismo, se não houver um empenho, né, também dentro das famílias, dentro das escolas, que é fundamental, né, no sentido da gente poder produzir menos criminalidade, né, você não pode atribuir à segurança pública ou às forças de segurança pública, estrito senso, a responsabilidade de conter toda essa criminalidade que é causada, né, por razões completamente distintas, né, da atividade fim da polícia, né, das forças específicas de segurança pública. Então, é preciso enxergar isso. Sabe por quê? Porque aqui no Reino Unido eu estou tendo a oportunidade de observar essa diferença de cultura. Como aqui no Reino Unido, eles demandam uma cooperação da sociedade, né, para que, com isso, eles consigam reduzir a criminalidade do Reino Unido. Né? Como até a questão da denúncia, que no Brasil, muitas vezes, a gente via a denúncia, ou deixava de denunciar, ou deixa de denunciar ainda, muitas vezes por uma questão até cultural, de falar, não, o problema não é meu, eu não vou me envolver com um problema que não me pertence. Né? Ou, às vezes, por medo também de se envolver e sofrer eventuais represálias. Né? Aqui no Reino Unido, a gente vê verdadeiras campanhas, né? Seja na estação do metrô, seja na televisão, programas de rádio, em cartazes, né? Verdadeiras campanhas, para que, se você observar algo errado, né, denuncie. Denuncie. Né? Você tem que ter comprometimento com a segurança de todos. E esse comprometimento começa com a questão da individualidade. Então, se você está observando algo estranho do seu vizinho, né? Às vezes agressões, conforme você falou aí dos feminicídios, né? Às vezes agressões dentro do ambiente residencial, você não pode falar, poxa, esse problema não é meu, esse problema não me pertence, é problema do casal. Não. Você tem que saber que você, sendo um membro da sociedade, você tem que participar e tem que se sentir também responsável por isso daí. A gente não pode deixar isso só a cargo da polícia. Né? Então, é importante no Brasil a gente investir nisso, nessa mudança de mentalidade, chamar a responsabilidade, né, para as famílias, chamar a responsabilidade
para as demais áreas do Estado, as demais áreas de governo, né? Chamar a responsabilidade para a área de educação, para a área de infraestrutura e fazer esse esforço que, somado, com certeza, vai dar bons resultados. Eu não tenho dúvida disso. Perfeito, né? E os estudos revelam, não é, que a gente só consegue, a partir de uma atuação precisa e específica no campo da polícia, alterar apenas 20% da qualidade da segurança pública de uma determinada cidade ou país, né? Então, por mais que eu invista em segurança pública, aquilo vai representar 20% da melhoria da qualidade do serviço que o Estado presta, né? Serviço de segurança pública para a sociedade. E, de fato, essa interface com as organizações não governamentais é fantástica. E é interessante a gente perceber quando a gente começa a participar do terceiro setor, e eu faço parte de uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, participo de outras instituições, né? E esse terceiro setor, a gente percebe que existem pessoas muito devotadas à causa da pacificação social. A gente tem nos diversos órgãos, né, que integram aí o terceiro setor aqui no Distrito Federal, e isso ocorre no Brasil inteiro, pessoas que se devotam de fato a tentar auxiliar o poder público constituído de forma voluntária. Só que, às vezes, esses setores, essas pessoas, esses agentes, eles não conseguem uma comunicação mais efetiva com os órgãos do poder público, né? Porque a gente ainda não assimilou essa ideia da necessidade de trabalharmos juntos, né? E a sociedade, de um modo geral, obviamente existem algumas organizações não governamentais, mas a sociedade brasileira ela não é muito participativa. Ela dificilmente, né, ela vai em votação no seu condomínio, né, na votação do síndico. Exatamente. Então, assim, em uma sociedade como a nossa, em que dificilmente as pessoas participam dos conselhos comunitários, né, de segurança pública, nós, policiais, ainda não temos um olhar adequado a essa participação da sociedade. Às vezes utilizamos o discurso que quem entende de polícia somos nós, né? Que não adianta o cidadão lá da comunidade dizer o que está, qual é a falta que está fazendo a ele. E é interessante, eu já tive em algumas reuniões do Conselho Comunitário aqui onde eu moro, no Parkway, e já vi alguns comandantes, né, sendo colocados, alguns comandantes de unidade, delegados, sendo colocados contra a parede, porque é muito interessante essa questão, né? Às vezes o cidadão, por exemplo, morador do Parkway ou do Lago Sul, ele teve um incidente, um furto, né, um furto isolado, um assalto, e aquilo, quer dizer, um furto, acontece um furto na segunda, acontece outro furto na quarta, outro na sexta, e aquela população que não está acostumada com essa onda de furtos, ela vai começar a ficar atemorizada. Né? E às vezes vai para uma reunião e cobra do delegado, cobra do comandante, fala, poxa, está acontecendo isso. E às vezes o comandante ou o delegado não tem a sensibilidade, às vezes, de perceber de que para aquela comunidade aquilo é muito grave. E às vezes o discurso vai ser, olha, tem gente morrendo no pôr do sol. Enquanto os senhores aqui estão preocupados porque furtou isso, furtou aquilo, tem pessoas perdendo as suas vidas. É verdade. Não é que esse discurso de fato, né, os valores maiores são a vida. Mas a gente tem que perceber que para aquela comunidade é muito grave aquilo que está acontecendo. Então, assim, e o conselho comunitário, né, ele é a voz da sociedade daquela comunidade. Então, eu não tenho dúvida que o caminho, e a gente vê o programa né, na vossa gestão, foi muito interessante, né, de que, de fato, valorizar os conselhos de segurança e valorizar essa voz da sociedade. Porque, na verdade, nós, como comandantes, a gente tem que ouvir o cidadão dizendo que naquele local existe uma boca de fumo, que naquele local... Então, tem que deixar a sociedade confiante para que possa denunciar. E eu possa receber com muito bom gosto aquelas informações, que é o policiamento orientado pelas informações, ele se municia desse contato aproximado com a comunidade para obter informações. Né? A polícia não tem uma bola de cristal, né, doutor? Exatamente, é exatamente isso, Luciano.
essa relação ela é muito profícua, ela é muito produtiva, e você tem que usar isso como uma ferramenta. Os CONSEGs são uma ferramenta importantíssima para a segurança pública. Porque é exatamente o que você falou, a comunidade sabe onde é que o cabo está apertando, né? E a comunidade sabe quais são os problemas reais dali, né? O que mais os incomoda, o que mais que os preocupa. E é preciso que a comunidade tenha com a polícia, né? Com a polícia em sentido mais amplo, ou seja, com todos aqueles que compõem, aí no caso de Brasília, né? Todas essas forças que faziam parte das AISPs, das Áreas Integradas de Segurança Pública, tinham uma relação muito próxima dos CONSEGs, justamente para que fizesse da comunidade um aliado. A comunidade passa a entender as dificuldades operacionais, né? Passa a confiar naquele agente do Estado que está ali, né, semanalmente ou quinzenalmente, ou ainda que seja mensalmente, mas dando uma atenção, mostrando o que está sendo feito. Isso daí é muito importante para que se colha bons resultados. Então, é uma questão cultural, né? Eu vejo muito isso aqui no Reino Unido. Aqui eles têm o orgulho da polícia, por exemplo, a Scotland Yard, né, que é a MET, Polícia Metropolitana. Eles têm alguns grupos especiais que andam armados, mas a maior parte dos policiais andam desarmados. E ainda assim são respeitados. Mas isso não quer dizer, né, que não haja problemas, né? É comum haver problemas, inclusive com policiais sendo agredidos, né? Acontece. Isso, agora, eles têm os meios também de tentar impedir que isso aconteça cotidianamente, mas acontece, né? Agora, eles providenciam, em outras áreas de Estado, meios de ajudar a polícia a trabalhar. Por exemplo, os bares aqui, né, os famosos pubs daqui de Londres, a partir das 11 horas da noite, eles não vendem mais bebida alcoólica, né? Começam a se preparar para fechar, ou seja, 11 horas, eles já anunciam, só com o sininho lá eles anunciam, não se vende mais bebida alcoólica. E agora é preparar para a turma voltar para casa, né? Começam a fechar cada um daqueles ambientes. E poucos ambientes têm o alvará especial e podem trabalhar além das 11 horas. Mas isso facilita muito o trabalho da polícia, que ao invés de estar esparramada, né, por todo o Reino Unido, atendendo, né, dando segurança a todos aqueles bares que, em tese, poderiam estar abertos madrugada fora, não. A partir das 11 horas da noite, poucos lugares vão estar abertos com as pessoas ainda consumindo bebida alcoólica. Pois bem, aí no Brasil, né, aí em Brasília, nós tentamos, por coincidência, inspirados nesse modelo britânico. Naquela época eu não imaginava ainda que eu seria um dia adido da Polícia Federal, porque eu sou com muito orgulho aqui no Reino Unido, né? Mas eu era secretário de Segurança. A gente fez uma visita para conhecer, na época dos preparativos da Copa do Mundo, para conhecer como é que tinha sido a Olimpíada aqui, como é que eles tinham feito os preparativos para a Olimpíada que havia acontecido aqui anos atrás. Pois bem, voltando para Brasília, eu estava inspirado com essa ideia de a gente controlar o horário de abertura de comércios, determinados comércios, que vendiam bebida alcoólica até o dia seguinte, até a madrugada do dia seguinte, ou seja, sem horário para fechar, enquanto está o último cliente lá, os caras estão bebendo, né? E estão ali, muitas vezes, saindo dali cometendo atos de violência. Então eu falei, olha, gente, vamos ter considerando a nossa cultura, vamos ter prazos de tolerância muito maiores do que, por exemplo, acontece em Londres. Londres é 11 horas da noite, né? Mas vamos tentar fazer um trabalho para a gente poder fechar os bares, vamos lá, ou pelo menos alguns bares, onde os índices de violência estavam muito acentuados. E, igual você falou, a gente tinha mapeado os hot points, os hot spots, né? Então a gente sabia onde é que estava acontecendo. Então a gente falava, olha, então vamos tentar fechar esses bares, vamos lá, 1 hora da manhã, né? Vamos reunir, aí fizemos reuniões com os AISPs, reuniões com os CONSEGs, tentamos trabalhar isso aí, mas sofremos uma grande resistência, né? De algumas áreas específicas, por exemplo, as associações de bares, restaurantes, né? Eles também têm um pleito legítimo, é legítimo, isso tem que ser discutido, né? Mas houve uma resistência imensa aqui, aqueles bares, mesmo naqueles onde os índices de violência
comprovadamente estavam muito elevados, que eles fechassem, né, que pelo menos tivesse um horário para fechar, né, ainda que esse horário fosse um horário bem mais razoável do que as 11 horas da noite daqui de Londres, né, que fosse 1 hora da manhã, 1h30 da manhã, até 2 horas da manhã, mas não. Eles simplesmente não aceitavam que houvesse esse tipo de contribuição, que eu digo, da sociedade. Porque isso daí reflete nos números. Com Olha, certeza. ano passado, nós tivemos no Brasil um bom número, se a gente considerar a comparação com os números anteriores, né? Um bom número que representou uma redução de 19% do número de homicídios e crimes violentos no Brasil, né? Uma redução de 19% é considerável. Então, Com certeza. é um número a ser comemorado, né? Nós tivemos, então, 40 mil mortes, né? Com essa redução significativa. Nós tivemos 40 mil mortes. No mesmo período, aqui no Reino Unido, e lembrando que o Reino Unido, né, reúne Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Nós tivemos, nesse mesmo período aqui, 650 mortes, né? A proporção é essa, né? 40 mil mortes no Brasil, 650 mortes aqui. E aí, você pensa, como é que eu posso buscar números como esse, né, se não houver uma mudança de mentalidade que venha em apoio, que venha em auxílio às forças de segurança pública, né? Se não houver um comprometimento da sociedade, das demais áreas de governo, que entendam isso, né? Que a Polícia Militar pode trabalhar arduamente como já trabalha, a Polícia Civil do mesmo jeito, né? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, né? Os corpos de bombeiros, enfim, todas as entidades que representam as forças de segurança em sentido estrito, se elas não contarem com o apoio da sociedade, se elas não contarem com o apoio de outras áreas de governo, né? Não basta você ver depois, né, o empresário reclamando que o estabelecimento dele tem sido reiteradamente assaltado e responsabilizando as forças de segurança. Se eles também não se dignarem a contribuir nesse aspecto, de entender que que a violência ela é criada não em razão de falhas da polícia, mas isso é uma falha sistêmica que envolve diversas áreas da sociedade. Então, é preciso que haja esse reconhecimento e que esse esforço, então, seja um esforço comunitário. Não dá para se atribuir tão somente às forças específicas da segurança pública a responsabilidade de conter essa criminalidade que é gerada. Perfeito, perfeito, né? Porque a gente observa que, de fato, no Brasil inteiro, né, a maioria dos homicídios ocorre nas cercanias de bares, né? Geralmente, os homicídios, né, esses crimes violentos ocorrem aos arredores de bares. E quando se tem uma ação efetiva, né, no horário de funcionamento desses bares, na fiscalização, eles, com certeza, vai revelar na diminuição dos números, né? Essa é uma questão até lógica, mas, obviamente, o enfrentamento, e aí é uma questão política, porque há uma pressão, né, do comércio. A gente está vendo agora, em tempos de pandemia, em que a dificuldade justamente de orquestrar o funcionamento desses estabelecimentos, porque há uma pressão, né? E aí é por isso que é interessante esse debate nosso hoje, porque a questão política ela interfere em tudo aquilo que a gente está conversando aqui. Não tem a dúvida. E tudo, a gente falou de inúmeras situações, a gente percebe hoje, por exemplo, e um colega aqui citou, de fato, hoje o comandante de unidade, o delegado, ele está participando dos grupos de WhatsApp das comunidades. Aqui, por exemplo, aqui no Parkway, né, a gente tem o nosso grupo aqui, e eu fico vendo como é que fica a cabeça desse comandante, porque ele participa de todos os grupos do Parkway, né? Justamente porque ele quer buscar informação e estar próximo dessa comunidade. E obviamente, é uma atitude política adequada, né? Quando a gente está falando de participação no conselho comunitário, quando a gente está falando do delegado, do comandante, ele interagir com todas as lideranças comunitárias da cidade que ele comanda, ou que ele está à frente da delegacia, isso é uma questão lógica, né? Não há como um comandante de unidade ou um delegado, né, de polícia que está chefiando determinada circunscricional, que ele não tenha um mapeamento e ele não tenha uma interação com todos os membros da comunidade, né, as lideranças comunitárias. E isso é uma questão óbvia e lógica e tem tudo a ver com a questão política.
né? Não tenha Então, já dúvida. caminhando, doutor Sandro Avela, a gente já está caminhando, a gente só tem 1 hora, é muito pouco, falta aí uns 2 minutos para a gente, para o Instagram já cortar a nossa transmissão. Então, eu já gostaria de agradecer novamente a vossa participação, agradecer aos nossos queridos seguidores que estão nos acompanhando e deixo agora a vossa palavra para a despedida. Quero te agradecer uma vez mais, Luciano, mandar um abraço para você, né, a todos os nossos companheiros que estão nos assistindo, né, aos colegas da Secretaria de Segurança Pública, que eu tive o prazer de dirigir, né, hoje muito bem dirigido também pelo doutor Anderson, um colega também da Polícia Federal, um amigo. Enfim, dizer que a gente tem que dar continuidade a esse trabalho que está sendo realizado e que é preciso ver com naturalidade, né, e ver com bons olhos, entender que polícia e política elas estarão inevitavelmente caminhando juntas, a começar do nome do radical grego, polis, né, tanto para a política quanto para a polícia, isso se aplica, porque a origem é uma só. Então, eu acho que a nossa conversa prova, né, que política de segurança pública vai ter que ser implementada pelo dirigente, mas tem que ser visto de maneira estatal, republicana, né? A polícia é republicana, não protege e não persegue. Essa frase foi cunhada para a Polícia Federal há muitos anos atrás, pela época ministro Márcio Tomás Bastos, e eu acho que ela serve para qualquer instituição policial do nosso Brasil. Prazer imenso estar contigo, né? E deixo aqui o meu abraço e me coloco à disposição para outros eventos. Foi realmente uma satisfação estar contigo e com todos os que estão participando e acompanhando o seu programa. Perfeito, doutor Sandro. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado nessa nossa manhã de segunda-feira e agradecer novamente aos nossos queridos seguidores do Última Ratio. Forte abraço a todos e uma boa semana. Grande abraço. Forte abraço.